Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema de hoje, como vocês viram aí no título e na arte do vídeo, uma análise da contratação desse, entre aspas, pacotão de contratações que o Santos foi fazer junto ao Água Santa. Bruno Mezenga, atacante de 34 anos, Gabriel Inocêncio, lateral direito ou esquerdo, vá saber, de 28 anos, que devem ser anunciados após a final do Campeonato Paulista. Esse vídeo está sendo gravado, só um esclarecimento, na tarde do sábado, então antes da final do Campeonato Paulista. Não sabemos quem é o campeão paulista, a gente vai torcer, ser sincero aqui, né? Nenhum santista está torcendo para o Palmeiras ganhar. Então quando esse vídeo foi para o ar, quando você está vendo esse vídeo, a gente já sabe quem ganhou o Campeonato Paulista, então nas próximas horas ou nos próximos dias, o Santos vai anunciar a contratação do Mezenga e do Inocêncio, e eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião, uma pequena análise da contratação desses jogadores. Em outros vídeos eu já falei sobre o que eu acho dessas contratações. Eu entendo a revolta do torcedor, a indignação com o fato de as primeiras contratações que o Santos faz depois de mais um ano fora do Campeonato Paulista, do mata-mata, de uma estreia tenebrosa na Sul-Americana, de tudo isso que o torcedor santista já está cansado, que você que está vendo esse vídeo está cansado de saber. É compreensível a indignação com o fato de, depois de tudo isso, as contratações que o Santos faz sejam jogadores que jogaram no Água Santa. Mas eu vou tentar aqui expor o meu ponto de vista para que vocês entendam por que eu acho que as contratações não são de todo ruim, tá? Enfim, diga aqui nos comentários o que você acha, se você concorda ou não. E não se esqueça também, já dá um like aí, você consegue fazer isso enquanto vê o vídeo. E se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber esses e tantos outros vídeos assim que eles forem publicados. Mas bom, antes de falar exatamente por que eu acho que são contratações minimamente aceitáveis, eu queria fazer um pequeno comentário. O processo da contratação desses jogadores foi muito ruim. Primeiro porque os setoristas que cobrem o Santos mostraram nas reportagens que esses dois jogadores não estavam no radar do Santos no começo do campeonato. Então não são jogadores que vinham sendo monitorados ao longo da competição. O All Sport publicou uma reportagem que diz que a negociação começa depois do primeiro jogo da final entre Palmeiras e Água Santa. E isso é muito ruim, porque nenhum jogador, em nenhuma condição, em nenhum clube, pode ser contratado com base em um único jogo. Tem até aquele ditado popular que diz que até o relógio quebrado acerta 2 vezes por dia o horário. Então existe sempre a possibilidade do jogador ter feito a partida da vida dele, mas que na média são jogadores ruins, ou jogadores que não teriam condição, não teriam envergadura, né, estatura de bola para jogar no Santos. O caso do Mezenga, o Campeonato Paulista, contraria um pouco essa versão. Ele é um dos artilheiros da competição, atrás apenas do Roger Guedes e do Galopo. Então ele mostrou mais do que o Inocêncio. Vale lembrar que o Inocêncio começa o campeonato jogando como lateral direito, que é a posição de origem dele. No vídeo de apresentação, quando ele chega na Água Santa, ele se identifica como lateral direito, mas ele perde a condição de titular na direita para o Reginaldo, que termina o campeonato como titular, jogando bem, e vai para a lateral esquerda, onde ele se firma e é titular do time do Carpini. Então, o Inocêncio tem menos a mostrar, tem menos argumentos pró do que o Mezenga. Mas, numa forma geral, esse processo em que o Santos assiste um jogo da final, gosta do desempenho e vai procurar no jogador, ele é inaceitável. Além disso, já foi tema aqui do vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card para vocês, o Falcão confirma, depois do jogo contra o Blooming, que o Rueda indica os jogadores para ele e só depois a comissão aprova e a negociação é feita. A negociação foi feita atropelando o departamento de futebol e a própria comissão técnica. Foram nomes indicados pelo Rueda. E isso é uma inversão de valores, cada um no seu quadrado. A comissão indica, o scout filtra e depois o diretor de futebol avança nas conversas. Então o processo foi muito ruim. E só uma outra questão que eu acho que ajuda a dizer por que o contexto todo não é tão bom, é que esses jogadores vão vir para o Santos pressionados. E o motivo é simples.
O Marcos Leonardo, falando primeiro do Mezenga, o Marcos Leonardo, ele muito provavelmente jogará a Copa do Mundo Sub-20, competição que vai acontecer entre os dias 20 de maio e 11 de junho. O Mezenga chega, ele tem consciência disso, de que o titular da posição é o Marcos Leonardo. Mas o Marcos Leonardo, o Mezenga na verdade chega como reserva imediato. Por quê? Porque o Juan foi emprestado para o Vasco e porque o Santos, acertadamente, nesse ponto eu concordo, não quer pular etapas e queimar, pressionar o David, que é o centroavante do Sub-20. É um garoto franzino que ainda tem que evoluir bastante. Então o Mezenga chega como reserva imediato. Mas considerando apenas esse período em que o Marcos Leonardo pode ficar fora no Sub-20. Eu separei desconsiderando o período em que talvez ele tenha que se apresentar antes, mas só entre esse período, 20 de maio, 11 de junho. Quais jogos do Brasileirão o Marcos Leonardo vai perder e muito provavelmente o Mezenga vai ser titular? Palmeiras, Bragantino, Internacional de Porto Alegre e Curitiba. O Palmeiras é na Vila, mas o Palmeiras é favoritaço para tudo que disputa. O Bragantino, se eu não me engano, é em Bragança, jogo duro. O Internacional é na Vila, mas o Inter disputa a Libertadores, time forte. E o Curitiba, fora de casa, jogo duro também. Então, olha a responsabilidade que o Mezenga vai ter. Logo de cara, recém-chegado, provavelmente vai ser titular num campeonato difícil, como é o Campeonato Brasileiro, com a responsabilidade de substituir o Marcos Leonardo, que é titular absoluto, o homem-gol do time. E no caso do Inocêncio, talvez seja ainda pior, porque o Mezenga tem 34 anos, é um jogador experiente, rodado, já jogou diversas vezes fora do Brasil, tem um pouco mais de casca. Mas o caso do Inocêncio é ainda pior, porque as matérias que saíram ao longo desse processo dizem que o Odair não está satisfeito com nenhum dos laterais que ele tem no elenco, seja na esquerda, seja na direita. Então olha só, o Inocêncio jogou pelos seguintes clubes na carreira dele. Eu até separei aqui. Vamos lá. Carreira do Gabriel Inocêncio. Jogou no Monte Azul, no Boa Esporte, no São Bento, no Vitória, voltou para o Boa Esporte, jogou nos dois São Bernardos, um que joga, se eu não me engano, A3, depois o São Bernardo que joga de amarelo, né, que teve essa boa campanha no Campeonato Paulista, e agora na Água Santa. Na minha opinião, qual o maior clube que o Inocêncio defendeu? O Vitória, que é um time de massa, de tradição, já jogou Série A, etc e tal. Mas tem um dado assustador sobre isso, que é o seguinte: na passagem do Inocêncio pelo Vitória, ele jogou apenas 2 jogos, e nesse ano de 2021 o Vitória cai para a Série C. Então, num time bastante frágil que cai para a Série C, o Inocêncio jogou apenas 2 jogos. Isso me chamou bastante atenção. Então, a carreira de jogadores que não vestiram, com todo respeito aos demais clubes, grandes camisas, chegam no Santos, um time absolutamente pressionado pelos 2 últimos anos, absolutamente pressionado por resultados muito ruins, com essa responsabilidade. De substituir o titular absoluto, o homem-gol do time. O outro chegaria ali com uma grande aposta para resolver de uma vez por todas os problemas da lateral direita e esquerda. Então isso, no contexto geral, é muito ruim. Mas aí você vai me dizer, pô André, você até agora só elencou fatores que justificam por que as contratações não deveriam ser feitas. Como assim você pode ser a favor dessa contratação? E eu vou explicar para vocês. E se você não concordar, deixa aqui nos comentários o que você acha do meu ponto de vista. Que é o seguinte: a janela de transferências fechou no dia 3 de abril, vocês sabem disso, e como é sabido também, o Santos não contratou nenhum jogador. Mas não é porque o Santos não contratou porque foi absolutamente inerte nesse período. O Santos tentou diversos jogadores. Saíram notícias, já foram temas aqui de vídeos, dos giros de notícias. Tentou o Veríssimo no Benfica, tentou o Pituca mais de uma vez, tentou o Jean Lucas mais uma vez, tentou o Ademir, que foi para o Bahia, que seriam jogadores que, em tese, chegariam com grandes condições de ser titular. Veríssimo dispensa comentários, o Pituca a mesma coisa, o Jean Lucas idem, o Ademir fez um bom brasileiro pelo América, no Galo não se firmou, enfim, mas é um jogador que eu considero bom, jogador aceitável. E aí depois o Santos começa a ir para outras prateleiras. Tentou o Jamerson, não conseguiu. Tentou o Júnior Santos, que eu particularmente não conhecia o jogador que jogava no Botafogo, se eu não me engano agora foi para o Fortaleza, ou foi adquirido em definitivo pelo Botafogo, porque estava emprestado ao Fortaleza.
jogador que eu também não conhecia, se eu não me engano jogava na MLS. Então, o Santos tentou diversos jogadores, isso sem contar o Blondel, lateral direito do Tigre. É que no caso do Blondel é um pouco diferente porque houve ali uma má fé do time argentino, que já havia aceitado e na hora H resolveu mudar ali os termos da negociação. Então, reparem que não foi por falta de tentativa. O Santos tentou jogadores ditos da primeira prateleira, né? Que chegariam para ser titulares, não conseguiu. Tentou jogadores ali até que não estavam no radar de ninguém, como o lateral esquerdo Wendel, que joga no Porto, de Portugal. Também não conseguiu. Tentou o Jamerson, que jogou a Série B até pouco tempo atrás, jogava a Série B pelo Guarani. Não conseguiu. Tentou diversos jogadores. Não conseguiu. Então, me dói dizer isso, é triste dizer isso, mas como produtor de conteúdo, como jornalista, a gente tem que se apegar aos fatos, ao que os indícios nos dizem. E, à luz dos fatos, à luz das coisas que aconteceram recentemente, para mim parece claro que o Santos, infelizmente, não tem condição de brigar por nenhum jogador desse calibre, que chegaria para, em tese, resolver os problemas do Santos. Me dói dizer isso. Basta ver, o Santos brigou por vários jogadores que perdeu para a concorrência. Perdeu o Ademir para o Bahia, perdeu o Júnior Santos para o Botafogo, para o Fortaleza, né? Perdeu o Jamerson para o Curitiba. Então, infelizmente, o Santos, seja porque as propostas não são boas, seja porque os jogadores optam por não jogar aqui, por todo esse contexto, clube pressionado, clube bagunçado, gestão ruim, troca de treinadores, a gestão Rueda já foi, acho que para o 9º, 10º técnico, toda hora troca de jogador, desempenho ruim, os jogadores não querem vir para o Santos. Em contrapartida, o Mezenga e o Inocêncio, no mínimo, vão ter a motivação de estarem jogando, provavelmente, no maior clube da carreira deles. Mezenga já tem 34 anos, eu levantei aqui, jogou na Sérvia, no Estrela Vermelha, jogou num clube da Tailândia que eu sequer conhecia, chamado Prachuak, jogou em times da Turquia que não são da primeira prateleira, não é Fenerbahçe, não é Istambul, não é Galatasaray, são times pequenos. Até separei aqui, por exemplo, Odurspor, Eskişehirspor, então assim, são times pequenos, né, muito pequenos, desconhecidos. Então, infelizmente, para mim é claro que, à luz dos fatos, o Santos não tem condição de contratar um jogador da primeira prateleira. Então, é um movimento que, para mim, é minimamente aceitável. São jogadores que são sim uma aposta, chegarão pressionados, mas dentro da realidade do Santos, é o que dá para fazer, infelizmente. Eu queria, claro, estar aqui comentando a contratação de um jogador que chegaria para resolver os problemas no meio de campo, na lateral, enfim, na zaga, mas não é essa a realidade momentânea do Santos. Então, nos resta torcer para que eles consigam desempenhar um bom futebol. No caso do Mezenga, que consiga minimamente representar, suprir a ausência do Marcos Leonardo e que o Inocêncio consiga fazer o que ninguém conseguiu. O Felipe Jonathan não deslancha, o Lucas Pires, desde que subiu da Copinha, alterna mais maus momentos do que bons, o Natan é muito, muito fraco e o João Lucas nem fede nem cheira, né? E, enfim, os números dele e do Inocêncio são bastante parecidos. O Inocêncio tem um melhor aproveitamento nos cruzamentos, mas não é ali uma coisa que salta aos olhos. São dois jogadores que sim, são apostas, e sim, o torcedor não gostaria de apostas porque a gestão Rueda já contratou mais de 30 jogadores e talvez dê para contar no dedo de uma mão quantos deram certo, o Soteldo, o Bauerman, o Dodi, o Fernandes. Outros todos foram apostas que não deram certo, o torcedor não queria aposta, ele queria uma realidade, ele queria algo que tivesse um retorno concreto, eu também queria, mas infelizmente isso não foi possível, então o que temos para hoje, infelizmente, é esse tipo de contratação. A gente torce para que eles consigam desempenhar um bom futebol, porque se eles estiverem bem e o Santos estiver bem, todos nós ficaremos felizes. Tá certo? Então é isso. Diga aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha opinião ou não.
Deixa um like que é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. Se inscreva aqui no canal se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Ative o sininho também para que você receba essa e tantas outras postagens assim que elas forem feitas. E compartilhe esse vídeo com seu amigo, me dá uma força. Manda nos grupos de WhatsApp, de Instagram, manda no Instagram, no Telegram, manda no Twitter, mostra para os seus parentes. Diga que tem um canal novo surgindo sobre o Santos aqui no YouTube. Eu conto com a sua audiência para crescer cada vez mais. E vamos rumo aos 1000 inscritos e eu conto com vocês, o produtor de conteúdo conta com vocês, com a sua audiência para crescer cada vez mais, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, então obrigado a todos pelo feedback, pelos comentários, pelos likes e vamos ver o que o Santos vai fazer aí nos próximos dias, se o Luan Dias, que também é do Água Santa, chega ou não. Terça-feira tem Santos e Botafogo de Ribeirão fora de casa pela Copa do Brasil e eu vou trazer no mínimo aqui para vocês o pós-jogo que a gente espera que o Santos consiga vencer para avançar na Copa do Brasil, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima!